a internet deu problema, a gravação já estava comprometida, porque como a internet toda hora caiu, a gravação já estava um pouco comprometida. Depois como é que fala? O programinha parou de gravar e corrompeu o arquivo, né? Então, por conta disso, já ia ter que refazer. Outro motivo é que, como vocês interpretaram, muitos de vocês fizeram interpretação durante a aula, acaba que vocês não prestam tanto atenção, né? E essa aula de sintaxe é uma das aulas principais, porque nos vídeos que vocês enviam, a grande maioria dos erros que vocês cometem tem a ver com a sintaxe. Então, assim, é claro que não é só isso que a maioria de vocês erram, né? Na hora de mandar atividade. Só que, pegando a média da maioria, a maioria comete erros em relação à sintaxe. Então, além de claro, o assunto e permitir que todo mundo entenda de verdade o assunto, a gente está repetindo, ok? Para a gente não, né, não passar a aula apenas como mais uma aula. Você fazer uma aula de verdade que vai mudar a finalização de vocês, tá? Eu estou gripado, então estou com dificuldade de falar hoje, mais do que o normal, mas eu espero que a gente consiga aí fazer essa 1h30 de aula sem nenhum outro intervalo, tá bom? A Tainara já está aqui do meu lado me ajudando para ir colocando a Tarneda, é a Lucinez, que coloca o nome dela. Então, primeiramente, eu vou repetir o feedback que eu dei na aula passada sobre o vídeo que vocês fizeram no como surgiu a Libras, né? O feedback que eu dei, eu anotei alguns pontos, mas deixa eu só... Um minutinho, peraí. Eu abri a PDF no celular, tô com 2 celulares na mão. Aí para a aula 15, que é onde eu vou ler o texto para fazer a tradução está em um, o PDF da aula 17 está no outro. Com 2 celulares para olhar. Aí eu não sei para onde eu olho. Então, quais são os feedbacks que estão aí? O que eu percebo, primeiramente, a dificuldade de vocês de fazer reconstrução de período. O que é reconstrução de período? É você reorganizar o texto no formato, vamos dizer assim, confortável em Libras, no formato natural em Libras. Então, a maioria de vocês estavam fazendo assim, vocês pegavam o texto e estavam sinalizando na mesma ordem que o assunto aparece no texto. Só porque é uma tradução formal e simultânea, não significa que tem que seguir a mesma ordem na apresentação do conteúdo e o texto em português está, né? Dentro dos estudos da tradução e da interpretação, tem um campo que vai fazer uma análise dos procedimentos técnicos da tradução. Mais para frente a gente vai ter uma aula só sobre isso, para a gente ver quais são todos os procedimentos, tá bom? E um deles é esse, é reconstrução de período. Na interpretação e na tradução, a gente pode sim e deve reconstruir o texto, mudar a ordem da apresentação do texto, para que a informação chegue do outro lado com sentido. E isso tem a ver com a sintaxe, no sentido de a ordem de apresentar a frase, mas não é só sintaxe, é o texto inteiro. Pode uma coisa que está no final do texto, você começar a sua fala com ele. E pode uma coisa que está no começo do texto, você terminar o texto com aquilo. Porque ele é bem como que cada língua organiza, né? A lógica do assunto. Outro ponto que é colocado é
Quando que precisa fazer tecnologia? E o que é tecnologia? Linguisticamente, mais alguém na sala entrou. Linguisticamente representa, né? A tecnologia, só porque alguns ouvem fazendo tecnologia por um monte de coisa, né? E é bom a gente estar reforçando isso. E nem todo mundo fez um curso logo de estudos e explicou isso assim melhor. A tecnologia, ela serve para você mostrar como é uma palavra em português. A tecnologia não arrega significado para a Libras. A tecnologia pode mostrar como é a palavra do português. Como a gente tem surdos no Brasil que são bilíngues e sabem português e Libras, e muitas das vezes as coisas foram apresentadas a ele em português, a tecnologia serve para poder fazer menção de uma forma mais rápida aquilo que talvez ele nem conheça em Libras, porque o ambiente onde ele está só apresentou isso na outra língua, não apresentou aquilo direto na língua dele em Libras. A tecnologia não é um recurso linguístico, vamos dizer, direto da tradução. Ele é um recurso de pontes. Então vamos supor, aqui, mais voltou na sala, aqui a gente tem uma fruta chamada pitaia, né? Um tempo atrás não tinha nos mercados pitaia para comprar. Em Minas Gerais não tinha nos mercados para comprar, né? Então os surdos cresceram, você nunca tem visto falar de pitaia. Quando a gente foi ficando mais adulto, um pouco tempo atrás, aí começou a aparecer pitaia. Porque pitaia, ela é uma fruta comum lá no Nordeste, né? Então começou a aparecer pitaia por lá de cá. E os surdos começaram a ver no mercado a fruta pitaia, com a plaquinha pitaia e o preço. Então, como os surdos nunca tinham conversado no dia a dia, falado no dia a dia sobre pitaia, não houve um sinal de pitaia. Teve o quê? Quando o surdo ia falar o que ele viu no mercado, ele lembrava da plaquinha e fazia o nome em português. Então, quando eu passo a palavra pitaia, não é uma tradução. Eu estou mostrando como é o nome em português. Tradução seria se eu descrevesse a fruta. Se eu procurasse qual é o sinal da fruta. Se eu descrevesse como é a fruta. Aí sim é uma tradução. Entende? Então, a tecnologia não resolve o problema. Até porque muitos surdos nem sabem português, como a gente já tinha citado. E outro detalhe, se você é intérprete e é fazendo tecnologia, o que a gente entende essa pessoa não é fluente em Libras. É isso que a gente tem. Se você está fazendo muito de tecnologia, a gente tem isso. Você não é fluente em Libras. Porque quem é fluente em Libras não usa tecnologia, usa assim, nos mínimos momentos. Entendeu? Assim, é mais para falar como estava em português. Para nome, por exemplo, alguma coisa, mas assim, o mínimo do mínimo se usa. Até nome, quando se pode imitar tecnologia, é excelente. Se você chegar numa roda onde tem só surdos nativos mesmo, Libras, primeira língua, e estão convivendo só com surdos nativos, eles não usam tecnologia hora nenhuma, nem para nome. E, vamos supor, se você vai conversar com eles não perguntam o seu nome em português, eles querem saber o seu sinal, eles estão cagando o seu nome em português, eles não querem nem saber do seu nome em português. Se eles querem falar de uma rua, eles não vão perguntar, falar o nome da rua, para poder falar aonde chega na rua. Eles podem desenhar, mostrar o mapa, fazer qualquer coisa sem imaginar, menos fazer tecnologia do nome da rua. É falar de uma fruta, ele vai descrever como é a fruta através de plastadora, através de outros elementos da Libras. Então, a tecnologia é um recurso e eu recomendo vocês evitarem, procurarem o máximo por causa da tradução de vocês, explicarem as coisas direto em Libras, tá? É claro que dentro de um ambiente escolar, muitas das vezes a gente utiliza, escolar e acadêmico, a gente usa a tecnologia para termos que estão sendo apresentados, porque em outros momentos eles vão precisar daquele termo em português, mas isso é quando a disciplina apresenta aquele termo. Se a disciplina não está apresentando o termo
talvez nem há necessidade, sabe, de estar fazendo tecnologia. O terceiro item aí é que muitos de vocês, quando falam assim, ontem de forma casual, aí entendeu, aí então tem que fazer mais classificador, mais corpo, tem que pensar em forma visual para poder fazer para poder fazer aí, né? O que eu tenho que fazer, a cena, a imagem, né? Do que está sendo contado, tem que pensar no visual. Só aí quando eu digo assim, faz uma tradução simultânea, ou faz a tradução mais além, você vai lá e faz só um outro sinal, sem se preocupar com o visual. Entendeu? E isso é um erro fatal, porque tudo que você sinaliza, para nós, surdos, que usa a língua como primeira língua, é uma imagem. Então não tem como você sinalizar sem pensar na imagem. Se você sinalizar sem pensar na imagem, não tem outra, vai dar português sinalizado, não tem escapatória. Se você sinalizar, dá até uma música, se você sinalizar sem pensar em imagem, sem em imagem pensar, em português sinalizado, vai ficar. De novo, se você sinalizar sem na imagem pensar, em português vai estar. Não existe Libras de verdade se você está pensando na imagem. Se você está pensando na frase em português, vai dar errado. Vai dar, inevitavelmente vai dar português sinalizado. Tá bom? Então decora aí, escreve para mim aí no chat essa musiquinha. Se na imagem você não pensar, português sinalizado vai ficar ou vai estar. Escreve para mim aí no chat essa musiquinha, tá? Então, para quem estiver assistindo depois, meio escrito na tela. Com isso, assim, se você corrigir esses erros, já dá um passo assim longe para você sinalizar o mais próximo possível do surdo, tá? Se na imagem você não pensar, em português sinalizado vai ficar, tá? Eu vou repetir, eu na outra aula, às vezes eu já tinha feito a tradução, né, do texto, eu vou fazer de novo, e a gente vai sinalizar de novo. A pergunta que eu tenho é que, vamos escrevendo aí, parabéns, copia e cola. Na cabeça de vocês, vocês não esquecem isso mais nunca. E o principal erro de vocês é isso, vocês ainda estão na teimosia de fazer as coisas pensando em português, pensando na palavra, pensando na frase. Eu não sei o que eu faço, o que eu falo mais, não sei. O que eu posso fazer mais para poder não acontecer isso, né? Estranho, porque eu preciso de abrir a 15 para poder mostrar. Ah, entendi já, peraí. Ah, já entendi. Entendi o que está acontecendo, peraí. Eu abri nesse celular da aula de hoje, porque lá é mais fácil de mexer. E aí eu deixei o texto, eu ia usar exemplo aqui, as bagunças que eu fiz. Se na imagem você não pensar, em português sinalizado vai ficar, tá? Então vou repetir aí a tradução formal aí, de como seria a chegada da Libras no Brasil, tá bom? Uma tradução formal, mas que mantém os aspectos visuais da língua, embora simplifica e deixe de uma forma mais argumentativa, mais narrativa, ainda mantém o aspecto visual, tá? Então vamos lá? Finalizar assim, ó.
E assim ficou, entendeu? Perceberam que Marina chegou. Os aspectos visuais da sinalização, demarcação espacial, direcionalidade, entendeu? Direcionalidade dos sinais, a argumentação na base da sequência lógica, cronológica dos fatos não podem morrer. Se você tira o aspecto de ordem cronológica dos fatos, o surdo não vai entender, porque não condiz com a forma que o surdo raciocina as ideias, entendeu? Então, não é difícil, é a coisa mais fácil do mundo depois que você entender. E percebeu que eu citei todos os autores. Eu cometi um erro. Qual foi o erro? Eu não citei o ano de cada autor, sabe? Eu citei só o nome. E geralmente em interpretação simultânea, eu costumo, quando eu faço interpretação simultânea, eu costumo citar só o autor e não citar o ano do autor, porque para ganhar tempo. Primeiro, porque também é irrelevante. O ano é uma informação irrelevante. O autor é importante para a interpretação, para o público que está assistindo, compreender quais são os autores que estão respaldando, né, aquela argumentação. Mas o ano, ele vai ser útil se for uma tradução, e aí tradução é escrita. Tradução escrita, aí colocaria, né? Tradução escrita é livros escritas, right? Tradução escrita. Estou falando disso desde o começo do curso, está dormindo, louco? Estou desde o começo do curso falando disso, você não percebeu ainda? Vamos lá? Então agora a gente vai começar a falar de sintase, tá? Sinal de autor. Sinal de autor, ele é assim. Mas aí, percebe, eu não sinalizo só autor. Olha como é que eu sinalizo, ó. Livro. Tem um livro. Ele tem um nome aqui embaixo. Eu vou até mostrar. Lembra? Tudo é uma imagem, não é palavra. O que eu sou no meu? Sou no meio isso daqui, ó. Tem um livro. Qual o nome que aparece aqui embaixo? Só ver se tem um outro que aparece desse jeito mesmo.
É o meu mesmo, mas o meu livro não aparece o nome aqui embaixo. E os livros antigos, o nome aparecia aqui, sabe? Geralmente trabalha a dele e também o nome vai embaixo, por isso faz assim, ó. Essa mão aqui representa a ata do livro. Quando eu passo assim, ó, representa o que aparece aqui no livro, entendeu? Autor, o nome que está no rodapé do livro, ok? E aí quando eu passo, ó, eu abro, mostrando o livro, mostra aqui, escreveu, e aí eu passo o sinal, né? E aí eu passo a tecnologia área, aí eu lembrei que a amada palavra para fazer tecnologia, né? Eu fui lá e só o sinal. Ela é famosa, o povo já conhece. Já Amaral e os outros dois lá, eu amei fazendo tecnologia porque eu não conheço o sinal dos dois. E o seu nome próprio e era relevante, a gente acabou fazendo. Mas lembra, da tecnologia só no último caso, tá? Então vamos lá para a aula 17. De forma já, está escrito aí no material já, mas de forma simplificada. Sintase é o estudo da construção das frases. Como as frases são organizadas em cada língua. Toda língua, ela tem uma propriedade chamada flexibilidade. O que significa isso? Toda língua, por mais que existe uma sintaxe anônima, existe assim, uma ordem da frase que é a mais comum naquela língua. Toda língua tem uma ordem de frase mais comum. Uma ordem dos elementos mais comuns de se construir a frase, em cada tempo. Só que por mais que exista isso, não é uma regra assim, é só desse jeito que está certo. Não. Toda língua natural, ela possui flexibilidade. É dizer que os autores e os sujeitos daquela língua também compreendem diferentes formatos, a mensagem, né? As línguas orais geralmente possuem uma flexibilidade maior porque possuem uma flexibilidade maior. Porque as línguas orais, elas trabalham com ideia, conceito. As palavras não são uma coisa diretamente, são um conceito e pode ser uma coisa ou não, né? Pode se atribuir diversos elementos à mesma palavra, porque a palavra não é uma coisa em si, é apenas um conceito. Já nas línguas sinais, os sinais são criados já mediante para cada coisa que está dizendo. Existe, onde falar na aula da semana, a polissemia em Libras, claro que existe. Existe o uso conotativo, né? É claro que existe. Só que os sinais, eles tendem a serem criados para determinar coisas específicas. Quando se criou o sinal de porta dessa forma, foi criado pensando naquele objeto específico. Não foi criado pensando no conceito do que é porta. Foi criado pensando na imagem daquela porta, né? E repare que o sinal de porta é assim, porque lá atrás, quando esse sinal foi criado, lá no tempo do Império, né? As famílias que tinham aí dinheiro, as casas eram grandes e a porta era dupla, né? Era a porta que abre dos dois lados. Por isso que o sinal de porta é assim. Hoje, nas nossas casas, não tem mais porta dupla, a porta é só um, né? Assim, só que o sinal não evoluiu, o sinal ele manteve dessa forma. Isso se chama metaplasia linguística, né? Eu tinha falado lá atrás, o sinal manteve, embora a nossa cultura de compreensão das coisas e utilização alterou. Com isso, o que a gente vai entender? Em português, a gente tem a forma anônima aí, e geralmente é construída atrás, é assim: sujeito, verbo, objeto. Isso é chamado construção sujeito predicado. Olha o sinal, ó. Sujeito predicado. É quando a construção é sujeito, verbo, objeto. Então, no português, é esse comum. A gente fala assim: a menina caiu na escada, né? A gente fala, o homem
roubou um celular. O suspeito foi visto na BR-381. Então, no português, é natural, nos dias atuais, construir a frase assim: sujeito, verbo, objeto. O português, tendo flexibilidade, também pode flexionar colocando objeto, verbo, sujeito, pode colocar objeto, sujeito, verbo, pode colocar, e não está mais, eu vou colocar para vocês, sujeito, objeto, verbo. O português, ele possui essa flexibilidade, e se vocês lerem livros antigos, principalmente poesia, vocês vão ver que era muito utilizado essa estrutura que a gente chama de tópico comentário, que é onde o objeto da oração que vai na frente, é chamado tópico comentário, né? Se você ler, por exemplo, o livro antigo, fala assim: chorou a menina, de asa longe estava, chorando a noite inteira, permaneceu. Então tem livros antigos, uma linguagem mais poética, que constrói dessa forma, né? Se você pegar a versão da Bíblia em português, João Ferreira de Almeida, primeira edição, lá atrás, você vai ver muitos textos bíblicos construídos pela tradução dessa forma. Todo comentário, seguindo a ordem que estava no hebraico, e no português daquela época não era estranho, era normal, né? Era comportável. Hoje, para ficar comportável para a nossa forma de falar hoje, essa versão já foi corrigida e revisada de novo, reeditada, e aí colocou a maior parte das frases em sujeito, verbo, objeto, na estrutura sujeito, predicado, como é o comum em português. Então a gente vai chamar isso de ordem anônica, né? E em Libras? Em Libras, a gente pode construir a frase também de diversas formas, né? A gente vai ter um trabalho de Lucinda Ferreira Brito, na década de 80, apontando a estrutura topicalização da Libras, né? Dá uma passagem bem rápida. Depois a gente vai ter Leite, em 2006, também citando que em Libras é uma estrutura comum a gente encontrar topicalizada. A gente encontra Arquivo de Rolice, em 2004, falando que ela viu em Libras a estrutura sujeito predicado também, né? Então existem diversas formas de montar a frase. Então, em Libras a frase pode estar sujeito, verbo, objeto. A frase pode estar em objeto, sujeito, verbo. A frase pode estar sujeito, objeto e verbo, né? Primeiro foi objeto, sujeito e verbo, ou sujeito, objeto e verbo. A frase pode estar sem o sujeito, só com o objeto e o verbo. A frase pode estar apenas com o sujeito e o objeto, né? Mas duas pessoas esperando para entrar. Então, em Libras também tem essa flexibilidade. Só que a gente observa como ordem anônica. Os surdos mais nativos, surdos que usam a Libras como primeira língua, né? E não foram influenciados no português, eles costumam construir a frase com objeto, sujeito, verbo, ou sujeito, objeto e verbo, colocando o verbo no final da frase. Não é uma regra paulatina, se você não fizer assim, vai estar errado no concurso. Boa noite, nossa. Mas eu recomendo, é uma recomendação minha, vocês acostumarem a construir a frase de vocês dessa forma, colocando o verbo no final. É o que eu recomendo que vocês façam. Por mais que muitos autores falam, não, os surdos já usam o verbo igual o português, como a Rolice, tem trabalho até recente falando isso, né? Eu, particularmente, recomendo sim que vocês ainda procurem, se esforcem em colocar o verbo no final, o objeto, por quê? Porque dessa forma, a interpretação de vocês vai alcançar mais surdos,
Entende? Vai ficar, vamos dizer assim, mais inclusiva. Então, essa é a minha recomendação, tá? Eu até coloquei exemplo aí no primeiro. E outro é para fechar a câmera, assim, assim, para fechar a câmera. Obrigado por avisar, Solange. Porque depois na gravação, se vocês tiverem com a câmera ligada, se eu tiver gravado direto pelo Zoom, se vocês tiverem com a câmera ligada, aí vai aparecer todo mundo pequenininho, entendeu? E aí vai não atrapalhar depois para quem for assistir, tá? Obrigado. Outro detalhe importante é, a gente vê a estrutura sujeito, verbo, objeto, geralmente em verbos direcionais. O verbo direcional, ele, vamos dizer assim, ele por si só já arrega o sujeito, verbo e objeto no sinal. Quando eu sinalizo isso daqui já significa eu avisando você, entendeu? Então os verbos direcionais, eles não precisam nem do sujeito nem do objeto, porque ele já indica tudo. E aí ele meio que já está com o sujeito, verbo e objeto. Porque é como se o polegar fosse eu, a minha mão é o movimento, é o verbo, é a ação. E esse dedinho aqui é para encher. Então você, eu te aviso. Por isso quando eu falo assim, você me avisa, eu viro, por isso. Porque agora o sujeito da oração é você. Então é você, sujeito, ação a mim. Você me avisou. Por isso que os verbos direcionais é comum, sabe, a não fazer essa flexão de eu me engano, você me engana. A gente tem uma troca na orientação da palma. Todos os verbos direcionais têm mudança na orientação da palma? Não, quase todos. Porém, eu mostrei aqui agora, avisar, você me avisa. Perguntar, você me pergunta. Eu me engano, você me engana. Mas, por exemplo, responder, você pode fazer tanto e respondo, tanto você me responde. Não necessariamente precisa estar a palma virada para mim. Mas não está errado, você pode fazer me responder e responder. Entendeu? Mais uma segunda. Entendeu? Então, os verbos direcionais, geralmente, eles já carregam o sujeito, o verbo e o objeto junto. E nem precisa falar o sujeito e o objeto, porque já está naquele verbo direcional. Entende? Alguns autores defendem assim, para aquelas situações onde não tem como fazer o oposto, eu posso colocar na estrutura sujeito, verbo e objeto. Eu falo assim, eu ia à escola, eu posso sinalizar eu ir à escola porque não existe uma escola vinha até mim. Então, entendeu? Se eu sinalizar escola, ir, escola, eu ir, ou escola, nossa que bagunça, escola, ir, eu, é impossível. Então, nesse caso, quando não tem como ser reversível, não existe como a coisa ser o contrário, aí eles dizem que você pode construir atrás do mesmo formato do português, sujeito, verbo, objeto. Só que eu observo convivendo com surdos nativos, surdos que usam Libras como primeira língua desde criança. Até esses verbos, eles colocam no final, até quando é reversível, e quando não coloca, eles demarcam através do espaço. Quando eles falam assim, quando eles falam escola, eu ir, ou eu ir escola, vamos supor, eu ir escola, eles fazem assim, ó, eu ir, eu tô babando, olha que bagunça, eu tô tomar água, peraí. Ó, quando eles sinalizam eu ir escola, eles sinalizam assim, ó. E aí, no ponto espacial, aonde terminou o sinal ir, e eles montam o sinal escola. Eles não fazem. Eles fazem
Entende? É uma construção espacial. Entendeu? Se eu sinalizo voo, eu não recomendo, tá? Os alunos já entendem. Esse voo, isso é uma gíria, isso é chamado estrangeirismo na tradução. Isso daqui é o português, não é Libras. Isso daqui não é Libras. Esse voo não é Libras, é português. Isso é chamado estrangeirização. É quando uma palavra em outra língua vem parar nessa língua. E a gente usa no dia a dia como se fosse normal. Até que ela se incorpora no vocabulário, mas ela não é nativa daquela língua. É igual o verbo deletar. E até então não tinha no nosso dicionário. Só que quando a gente falar deletar, delete, deletar, aí virou um verbo. Isso é uma estrangeirização. A gente fala mouse. Eu não recomendo usar. Eu não vou falar que não é legal, porque os surdos vão entender. Já é normal. Eu não recomendo esse vai, o vou, sabe? Eu não recomendo vocês usarem. Eu recomendo vocês usarem recursos mais nativos da Libras para, não é que é proibido usar e morte a estrangeirização. Não. Existem momentos onde isso cabe. E isso é um fenômeno linguístico natural. Só que é para a gente entender o que é natural da Libras, para atingir o máximo de surdos, para atingir todo mundo. Então, vai ser uma tradução mais limpa, entendeu? E atemporal. É só por isso, tá? Então, até quando eles colocam o verbo no meio, há também uma construção, sabe? E olha, eu percebo a palavra de arroba. Eu ir, o próprio sinal ir, e olha o meu ombro, o próprio eu e o ir acompanham, e é aonde termina que faz o sinal de escola. Quando não, eles fazem assim, Eles fazem escola, eu vou. Entende? Então, mesmo nesses casos, eu recomendo vocês colocar o verbo no final. Se não colocou o verbo no final, demarca espaço, de forma espacial, né? A construção espacial acompanha os estudos da sintagem. Lembra? Se na imagem você não pensar, em português sinalizado vai ficar, tá? Então, a imagem ela é essencial. É essencial em todas as frases, em tudo que eu falar, imagem. Ou é incorporação, ou você está vivendo a cena, ou é uma imagem, uma sinalização que você não está dentro, mas é baseada em uma imagem, uma construção espacial. Eu quero que vocês terminem esse curso, a gente está na aula 17. Eu estou orando a Deus todos os dias da minha vida, para que até a aula 40, todos vocês, tudo que vocês forem falar, ou vocês vão estar incorporando, ou vocês vão estar construindo um espaço. Porque isso que é Libras de verdade. Isso que é Libras de verdade. Vocês vão parar de usar aí apenas um narrativo, apenas ficar falando no sinal. É isso que eu desejo para vocês no mais fundo do coração. Você fala assim, eu te desejo muita saúde, paz, amor, eu te desejo muita Libras de verdade, Libras pura, é isso que eu te desejo. É isso que eu te desejo no fundo do meu coração. Que você tenha Libras de verdade e você pare com o português sinalizado. Eu não falo Libras de verdade, eu não estou falando isso no sentido de menosprezar e não ter acesso à informação, não. Ou tem, às vezes, estar em um ambiente onde tem convivência, né? Outras pessoas que precisam de uma Libras mais puxada para o lado do uma comunicação emergente, né? Fronteira. Estou falando no sentido assim, eu quero que vocês conheçam o meu mundo, o mundo dos surdos, profundamente. Eu quero que vocês conheçam tão profundamente o mundo dos surdos que vocês não consigam sinalizar português sinalizado. É isso que eu quero para vocês.
e vocês conheçam tão profundamente o mundo dos surdos, e vocês, nem se vocês quiserem fazer errado, vocês consigam. Tá? É isso que eu desejo. Então eu vou fazer algumas frases e estar nessas ordens que eu falei. Para exemplo, no primeiro aí, sujeito, verbo, objeto, a primeira frase ficou assim, ó, sujeito, criança, verbo, ir, objeto, asa. Ficou assim. Não, asa não, escola. É que eu li só um pedaço no final. É asa, estudar, escola. Na verdade, está finalizado assim, ó. No segundo aí, objeto, sujeito, verbo, está finalizado assim, ó. Lápis, árvores, dar. Dar para alguém ao lado. Sujeito oculto, indeterminado. Porque não está falando para quem eu entreguei. Percebe? Depois a gente vai ter uma aula só sobre tipo de sujeito. E como interpreta em Libra. Vai ser uma aula show de bola. Vai estar mais lá para aula. Lá para as aulas 20 para lá. Tá? Muito legal mesmo. Não, talvez eu vou adiantar ela. Isso. Arles deu lápis. Para quem Arles deu lápis, não falou. Perfeito. Daí, sujeito, objeto, verbo, ficou assim, ó. Tainara, lápis, guardar. Tainara, lápis, guardar. Na frase, objeto e verbo, ficou. Objeto e bravo. Lembra, o sujeito, ele está oculto, mas é subentendido que em hebreu lápis é Tainara, porque na construção, quem foi a última pessoa com o lápis? Tainara. Então, surdo já compreende, dentro da oração subrogada a primeira oração, né? A oração construída da primeira, o surdo compreende, subordinada a primeira oração, o surdo compreende que em hebreu lápis foi Tainara. E aí na frase sujeito objeto ficou. Não aparece o verbo estava, o verbo ir, mas fica subentendido que Arles banheiro é dizer que enquanto o lápis foi quebrado, aonde estava o Arles? Lá no banheiro. Só que o surdo ele não sinaliza isso fica subentendido. E na hora de traduzir para o português, se você não tiver um conhecimento e uma percepção bicultural da Libra direitinho, você não percebe isso. Você não percebe. E aí você vai traduzir de uma forma assim, você traduz assim, crianças foram na escola, o Arles deu o lápis para alguém, Tainara guardou o lápis quebrou, Arles no banheiro. Quem escuta essa tradução dessa forma, não entende nada, é uma confusão essa tradução. Isso que eu fiz, seria uma tradução estrangeirizadora? Seria. Mas é uma tradução mal feita, estrangeirizadora. Ele nem estrangeiriza, faz uma tradução assim, portando sentido. Então, você na hora de fazer a tradução, tem que pensar assim, outra coisa, eu quero que vocês anotem para mim aí. Traduzir é pegar o texto, desmontar e montar na outra língua. Escreve para mim aí no chat. Traduzir é pegar o texto que você recebeu, desmontar e montar ele na outra língua. Não é você pegar o texto e mandar para outra língua. Traduzir, escreve no chat para mim, para aparecer na gravação. Traduzir é pegar o texto, desmontar ele e montar na outra língua. Escreve para mim no chat, para aparecer na gravação, tá?
Então, qual é o sentido disso daqui? As crianças foram para a escola. Arles deu lápis para Tainara. Tainara guardou o lápis. Enquanto Arles estava no banheiro, Tainara quebrou o lápis. Entende? E a gente entende aqui. As crianças eram Tainara e Arles. Então, a primeira forma, o início da fala, ele sinalizou criança e escola. O autor do texto, que no caso é eu mesmo, mas o autor, a gente não sabe quem é o autor. Ele não inicia deixando claro quem são as crianças. Ele fala criança, só lá no final, que a pessoa entende que as crianças ditas era Arles e Tainara. Entende? E se eu não falar isso, em receber essa tradução, vão entender que as crianças foram na escola e Arles e Tainara em casa e quebraram o lápis. Entende? Além dessas construções que já são estudadas aí em grandes artigos de rolice e pares e estudos linguísticos, eu tenho 3 formas de construir. Precisa sair, tudo bem, depois você rever, tá? Ao final da aula. Eu tenho 3 formas de construir a frase que eu recomendo que vocês façam sempre, né? Eu coloquei assim, tipos de frase. Toda frase afirmativa, eu recomendo vocês, independente da frase, começar com objeto, sujeito e verbo, ou sujeito, objeto e verbo. Independente do que os autores falam, que pode colocar na ordem, eu recomendo de verdade, porque vai ser a mais acessível a todos os estudos. Isso são frases afirmativas, elas que terminam com o ponto final. As frases interrogativas, eu recomendo vocês construírem assim: objeto, sujeito, verbo e o pronome interrogativo e no final da frase, né? O que são pronomes interrogativos? São aquelas palavrinhas que a gente usa para poder perguntar, né? Que é o e, porquê, onde, quanto, qual, né? E lembra, a gente quase não usa qual, né? Então são essas palavras que a gente utiliza para perguntar o que, né? A gente tem em torno de 7 pronomes interrogativos no português, né? Então, o pronome interrogativo ele vai no final da frase. Isso é o natural. Se você aonde tem os surdos mais nativos e usa a língua como primeira língua, sempre eles constroem a frase com o pronome interrogativo no final. Lembra? Não é uma regra. Tá? Não existe a flexibilidade. Não é uma coisa assim, só vale se fizer assim. É uma recomendação. É uma prescrição. O nome que eu estou passando para vocês é gramática prescritiva. Tem 3 tipos de gramática. Depois a gente vai ter uma aulinha que eu vou falar para vocês sobre esses tipos de gramática. Quais são eles? Está até aqui, ó. No que eu escrevi aqui, que a Rolice estava finalizando. Os 3 tipos de gramática eu anotei, sabe? Ela está finalizando lá e eu estou anotando do jeito que ela está finalizando, para poder depois aí cobrar a chutagem dela, e aí eu vou mostrar para ela a forma que está finalizado e se todos os estudos vão entender ou não. Tem 3 tipos de gramática. Tem a chamada prescritiva, tem a descritiva e a tipológica, ou tipologia. Ok? Então, o que eu estou fazendo para vocês aqui é a gramática mais básica, é a gramática prescritiva para vocês. É assim, a língua é assim. Mas também é uma gramática descritiva, porque olha, eu observo os surdos nativos usando assim. Por isso eu estou prescrevendo para vocês nesse formato. Entendeu?
Terceiro aí, as frases exclamativas, eu recomendo vocês fazerem assim: objeto, sujeito, verbo e uma partícula de ênfase. Os surdos sinalizam dessa forma. Partículas de ênfase são os sinais que confirmam a oração e dão uma ênfase. Alguns exemplos: o sinal de nunca, esse da etimologia, eu geralmente uso nunca, o sinal de sim, o sinal de não, o sinal de certo. Então são aquilo que confirma, né? Isso daqui, ó, e muitos traduzem como se fosse no verbo ser, mas é uma tradução errônea. O surdo não usa isso como verbo ser, ele usa como dupla confirmação, ok? Então essa aí é a recomendação. Outra coisa aqui, a frase fica mais clara se quando você for falar do lugar, advérbio de lugar, ou quando o objeto da oração for um lugar, você iniciar a frase com isso. Então, olha assim, ó, escola, eu ir. Então, geralmente em lugares, a gente coloca também no começo da frase, tá? Assim como a temporalidade, ontem, hoje, amanhã, vocês traduzem isso com amanhã, né? Eu já falei em outra aula, eu surdo veio isso daqui com um dia depois. Vocês traduzem com amanhã. O surdo pensa nisso como um dia depois. Entendeu? Ontem, anteontem, né? Anteontem, 4 dias atrás. Tem como? Mas a gente vai ter uma aula só sobre advérbio de tempo. Então, temporalidade, colocar também antes de tudo. Quando vocês forem construir em classificador, ou até mesmo na finalização, né? Classificador é a base de tudo, classificador é o esqueleto da Libras. Existe ser humano sem esqueleto? Não. Existe Libras sem classificador? Também não. Pensa nisso, classificador é o esqueleto. Se você tirar, a Libras vai morrer, tá? Se na sua finalização classificador não ter, a Libras vai morrer. Se na sua finalização classificador não ter, a Libras vai morrer. Decora essa aí também. Então, por isso eu recomendo, lá naquela aula, eu falo para vocês assim, ó, na hora que vocês fazem classificador, só classificador, eu vou fazer assim: primeiro constrói o lugar, primeiro faz o lugar, constrói o lugar, depois descreve as pessoas desse lugar, as pessoas e os objetos, depois faz a ação. Não tem erro. Se você fizer só isso, pensar assim: tudo eu sinalizar, eu vou primeiro construir o lugar, construir o espaço da sinalização, descrever as pessoas e as coisas e depois mostrar a ação. Se na sua sinalização classificador não ter, a Libras vai morrer. Tá bom? Legal? Por isso, ó, não precisa ser ouvinte para saber poema, para saber rimar. Ok? Todo mundo pode saber rimar, é só entender fonologia. É só entender como funciona a ordem do som em português, como funciona a construção de poema, né? Você sabia que no hebraico a gente tem muita coisa que é lá atrás o povo decorar, que era feito assim, era feito em formato de prosa, para poder o povo, porque antes a tradição era oral, né? Então, se fosse falado de um jeito normal, as pessoas esqueciam. Então, tudo era falado de forma cantada, em formato de rima. No hebraico mesmo, você for hebraico raiz e judeu, assim, mesmo, tudo eles cantam. E todos os textos eles cantam. Gênesis 1, o meu livro, é cantado. Eles não leem normal, eles leem cantado.
Mereci, Ibará, Elohim, Verá, tudo é cantado. Entendeu? Tudo é uma música para eles. Legal? Continuando, falando de sotaques. Com isso, assim, não tem erro, é só pensar dessa forma. Primeiro lugar, depois descreve as pessoas, depois faz a ação. Não tem erro. Você precisa estar pensando aonde vai o verbo. É só você entender isso, que acabou, resolveu. Se você pensa na imagem, finaliza pensando na imagem, pode pegar o artigo e todas as regras de citar e amassar e jogar no lixo. E não vai servir mais para nada. É só pensar em imagem. É só isso. Resolve o problema. Primeiro lugar. Segundo, descreve as pessoas e as coisas. Depois faz a ação. E ele é três. Na afirmativa, o exemplo está assim. Na afirmativa. O exemplo que eu coloquei é esse daqui, Rua, carro, eu, janela, vi. Percebe? Se você pensar na imagem, você já vai conjugar os verbos em libras automaticamente. A conjugação, eu olho lá atrás da conjugação, que os verbos se conjugam em libras na direção, na locação e na negação. Lá na aula de verbos a gente já falou, em libras não conjuga verbo, mentira. Em libras conjuga verbo sim. Em libras não conjuga o verbo, como o português conjuga, que é através do tempo e do pronome. Em libras a gente conjuga o verbo através da pessoa, direcionalidade e locação, que é as principais formas de conjugar verbo em libras. Então, se você pensa na imagem, você já conjuga automaticamente o verbo. Olha a imagem. Tem o prédio, o carro lá embaixo, a rua, né? Lembra? Macro, o micro. Antes do prédio, antes da janela, para o carro estar lá embaixo, o que existe? Existe a rua. Entende? Talvez a pessoa falaria assim, o português a pessoa falaria assim, deixa eu ver meu carro, vou ver o meu carro. O ouvinte falaria isso, vou ver o meu carro. Em Libras, aí a gente analisa. Se eu vou ver o meu carro, eu vou ver por onde? Pela janela. Se eu vou ver o meu carro pela janela, a janela nesse carro é de um prédio, logo eu vou olhar para baixo. Se eu estou vendo o carro, aonde está o carro? O carro está na rua, porque eu estou vendo ele fora de onde eu estou. Então, se você pensa na imagem, você já faz tudo que tem que fazer, resolve seu problema. É a coisa. Quando você entender de verdade, você vai tocar o terror, por aí, você vai finalizar igual surdo, vai tocar o terror literalmente, e automaticamente você já vai assim, dominar o que tem que dominar. É só entender isso. Não precisa de mais nada, é só entender isso. Tá? Então, frase de novo, o lugar, o objeto de oração, sujeito, outro objeto de oração, e o verbo, no final da frase. Na frase interrogativa, ontem você faltar, por quê? Percebe? O porquê vai no final, porque é uma pergunta. Ontem é advérbio de tempo, começa a frase. Veja bem, quando um surdo nativo faz o sinal de ontem, ele não vai pensar na palavra em português, O-N-T-E-N. Ele pensa em uma imagem. Eu vou compartilhar qual que é a minha imagem. Quando eu passo assim, sabe o que eu vejo na minha cabeça? Eu vejo, na minha cabeça tem uma linha do tempo.
para trás é o meu passado, para frente é o meu futuro. Eu vejo assim, o meu hoje é uma tela que eu estou pintando para as minhas ações de hoje. O meu ontem é uma tela que eu já pintei. Quando eu passo o sinal de ontem, é como se eu estivesse pensando na tela de ontem. Eu estou pensando o polegar na tela. Eu vejo a tela de ontem e a minha mente, a minha forma de raciocinar, fazendo uma regressão e visualizando a tela de ontem. Entendeu? Eu pintei no dia antes de eu dormir. O dia antes de eu dormir, no dia antes desse, qual era a tela que eu estava pintando? Então, quando eu passo assim, é isso que eu vejo. Todos os pessoas veem isso? Não. Só que os surdos nativos pensam em imagem. Eles podem não pensar exatamente essa imagem que eu conto para vocês, mas eles vão ter uma outra imagem representando isso. Tá? Ontem, você já está apontando a direcional, faltar. O sinal de faltar, ele deriva do sinal de enganar. Por quê? Se você combina comigo e você não aparece, você me enganou. Porque você combinou e ia vir no veio. Por isso que faltar e enganar é quase o mesmo sinal. Porque é a mesma raiz semântica. Entendeu? Faltar e enganar. Então, faltar. Ontem você enganou, só que você não. Eu não passo que você me enganou. Também é falhar também. Eu não passo que você me enganou, porque a sua falta não afetou só a mim, afetou o ambiente. Por isso que na sala de aula você falta. Porque a sua falta não é para o professor, a sua falta é para o ambiente está aqui na frente. Quando eu sinalizo faltar, você enganou todo esse ambiente. Todo esse ambiente ficou esperando e você não compareceu. Ora, pois. Por quê? Então eu estou agora, primeiro eu afirmei, eu estou recapitulando o que aconteceu. Ontem você falhou nesse ambiente, enganou esse ambiente. Isso daqui, qual é a imagem que eu tenho? Lá atrás na escola, o que os professores faziam? A professora ensinou como fazia a coisa. Aí eu fui lá e fiz errado. Que altamente mais claro para mostrar. Aí, quando eu ia na correção, aquilo que estava errado, a professora fazia assim, apontava assim, apontava o polegar olhando para a cara de dúvida. Por que você fez assim? Então, isso daqui, apontar com cara de dúvida, virou porque é de cobrança. Isso, a imagem mental que a gente tem no sinal de porquê é cobrança. A tradução literal seria justifica. Entendeu? Percebe? Tudo é uma imagem, não são palavras. Será que vocês entenderam agora? Tomara. Por quê? Próxima aí, a exclamativa. Faculdade, letras livres, estudar? Sim. Faculdade é o objeto e é o advérbio de lugar e é o lugar. Advérbio de lugar, a faculdade é o advérbio de lugar. Nessa oração funcionou em Libras 5, porque está determinando no alto, entendeu? Faculdade. Percebe macro com micro? Eu não vou falar só letras livres. Eu estudar assim. Porque letras livres está onde? Dentro da faculdade. Então, lembra? Primeiro eu falo o macro, para depois eu falar o micro. Eu não falo assim, entende? Eu acho que vocês já entenderam, né? Porque a gente, é como se a gente tivesse assim, a nossa mente, ela viaja até o lugar. Aí antes de chegar na sala da faculdade, do curso, fora tem um prédio da faculdade, para me situar no meu mapa mental, para onde a nossa conversa mental está indo. Porque tudo é uma... Como eu posso explicar? Quando você está sinalizando em Libras, é como se você estivesse transmitindo imagem mental de um para o outro.
Então eu vou transmitir uma imagem mental para vocês. Eu preciso determinar no seu mapa mental em qual lugar vai acontecer a próxima cena. Eu vou estar descrevendo. Primeiro eu falo assim, eu não começo lá, todo mundo leu, por isso começa assim, Brooklyn, 1982. Brooklyn, lembra? Todo mundo leu, por isso começa assim. Então é mais ou menos assim. Começa, pá, aonde que vai acontecer? Aí tem, aí que fala, entendeu? Sempre começa dessa forma. Então, faculdade é o tópico, letras, qual faculdade? Letras livres. Estudar nem teve o eu, né? Estudar, sim. Assim, eu faço letras livres. Aí significa essa praia. A primeira praia significa vou ver o meu carro. A segunda praia, por esse autor, a mais fácil, né? E a terceira praia estudo letras livres. Entende? O surdo usa muito o sinal de sim para confirmar. Então vocês vão ver, depois quando vocês começarem a, eu vou passar para vocês começarem como posso dizer, vocês vão ficar no Instagram achando Instagram e surdos que usam a Libras como primeira língua. Essa vai ser a tarefa de vocês. Vocês vão ficar pulsando no Instagram a busca Instagram e surdo puro. E fazem live o dia inteiro. Para quando vocês tiverem um tempinho, assim de sobra, aí vocês vão aí abrir o Instagram de vocês e assistindo o Libras de verdade para ver se entra, né? Para ver se vocês pegam a gramática. Olha aqui o meu, ó. Tudo aqui é live, ó. Tudo live e surdo. Olha o tanto de live. Surdo não para fazendo live. O meu outro é o perfil da escola. Eu sei um monte de surdo no Brasil. O meu outro perfil, que é Maria Eduarda, já coloquei. O meu outro perfil é internacional. Eu tenho um perfil da escola e um perfil internacional. Eu só aceito quem é de outro país lá. Aí, nesse outro perfil internacional, 300 mil lives. Porque quase todos os estudos o dia todo fazendo live lá. E aí, assim, é quase uma Netflix, é quase um stream. Para que pagar ter Skype? Para que pagar Netflix? Você pode ter Librasflix e graça no Instagram, né? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão depois fazer, vocês vão achar lá no Instagram. Vocês vão ver que muitos surdos colocam o título do texto deles, ou até mesmo lá no título da live, termina por fim. Eu surdo assim. Por quê? Ela quer dizer, eu realmente sou surda. Confirmo, sou surda. Ou ela fala assim, escreve lá assim, solteira assim. Por quê? Ela está confirmando, olha, eu estou solteira, galera. Quem quiser dar em cima de mim, fica à vontade. É isso que significa, solteira sim. A tradução literal seria, estou disponível, estou na pista, entendeu? Entende? Então o surdo ele usa a palavra sim como dupla confirmação, entende? Antes daí de algumas coisas que eu tenho que falar depois, eu vou só orientar aqui como é que vai ser a próxima atividade. A próxima atividade é esse texto aqui embaixo sobre o ritual da meditação, né? Vocês vão fazer a mesma coisa. Primeiro vocês vão finalizar tentando fazer o máximo de classificador possível. Se puder fazer tudo em classificador, amém, aleluia, glória a Deus. Se você não conseguir fazer tudo em classificador, tem que fazer o máximo classificador possível. Na segunda versão, você já vai fazer como se você estivesse interpretando simultaneamente. Lembra do que eu tinha colocado lá em cima. Não é porque é uma tradução simultânea que você vai tirar a visualidade. Você tem que finalizar ainda isso de forma visual. Pensando na imagem.
só que mantendo uma finalização mais sucinta, né? Mais, vamos dizer assim, mais enxuta, tá bom? Para poder encaixar aí no tempo, se fosse uma tentação simultânea, ok? Legal? Eu já tinha falado lá atrás, eu vou repetir. Porque eu acho que cabe nessa aula e cabe também na dificuldade que muita gente teve durante a atividade. Como os sinais surgem na Libra, eu só relembrando, já tinha falado disso. Como os sinais da Libra surgem de forma natural. Isso quando não tem interferência no mundo dos ouvintes. Primeiro o surdo ele observa a coisa acontecendo. Ele vivencia ou ele observa, ele assiste. Então ele tem uma imagem mental da coisa, ele vê a coisa. Quando ele vê aquilo, aí ele vai tentar no primeiro momento representar aquilo de uma forma totalmente falou, mais corporal, mais mecânico. Então quando ele vai para os surdos, você for lá na língua de sinais cena, lá em Raiapós, a tribo Raiapós, eles fazem peixe assim. Por quê? Porque é a forma mecânica, manual, de como eles interagem com o peixe. Eles interagem com o peixe desse tamanho. Pode falar de peixe? Como ele pescou e mostrou o peixe grandão lá, né? Depois, o próximo estágio é encontrar uma forma de economizar energia, mas se referir à mesma imagem. Então procura sinais que gastam menos energia, né? Formas mais simples de falar daquilo, para poder, mas a imagem não sumiu. Só encontrou um jeito mais simples de falar. Quando eu sinalizo o peixe, continua tendo a imagem do peixe. Mas é porque fazer isso daqui gasta menos energia do que se eu quiser a cena completa, né? Aí eu quiser só assim, o meu interlocutor já entende. Só que o meu interlocutor, quando ele vê isso daqui, ele vê na cabeça dele toda a imagem do peixe, e do anzol, pelo anzol, e lá, e é o peixe, a imagem do peixe. Lembra? Então, os sinais, eles... é isso aqui, gente. Deixa pra lá. Uma notícia ruim, depois eu vejo. Então, quando você faz o sinal não é apenas um sinal. Então você precisa localizar as coisas e concordar, né? O que eu falei lá atrás. Teve gente que falou que o sul do oeste foi pro Brasil fazendo esse sinal aqui. Isso daqui significa viajar de trem. Como que o oeste viajou de trem da França para o Brasil, meu Deus do céu? Não tem um trem que vai da França para o Brasil. É porque ele fez, eu entendo, e pensou a palavra viajar, mas não pensou no que esse qual tipo de viagem, esse sinal viajar representa. Aí, antes da aula, e aí vocês fazem isso, é inocente. Eu não fico bravo com vocês, porque eu tento ser inocente, mas eu quero que vocês entrem no nosso mundo e vejam as coisas para vocês não cometerem esses erros mais. É natural que vocês cometam, porque vocês ainda estão pensando, né, a forma de raciocinar as coisas erradas. Agora vocês estão entendendo. Antes de começar a aula, a Ana estava contando e ela, né, caiu de moto, e aí um carro veio, e aí o carro amou, tristando e a moto caiu. Aí, a primeira forma que ela sinalizou assim, ó, ela fez moto, ela tinha falado, ela estava incorporando moto, ela estava fazendo direitinho, incorporando como era a moto, ela fez tal, aí ela ia falar no carro. Quando ela ia falar no carro, ela já não falou no carro incorporada, ela já falou no carro,
aonde incorpora na mão, né, construindo espaço todo, representando em formato de 3D, representando árvore assim. Aí ela fez a moto trombando aqui. Isso o surdo não constrói assim. Se o surdo constrói, está construindo através da incorporação, ali, ela na moto, nesse momento ela tem que falar do arro também incorporando, porque o arro jogou em cima dela, e aí ela a moto caiu. Entendeu? Ó, a Patrícia faz uma pergunta, deixa eu só terminar a explicação, vou pegar, não precisa desligar não, pode ficar aí, é só porque eu quero terminar, senão eu vou me perder. Então, se eu começo a narrativa incorporando a nota assim, o correspondente a essa incorporação é eu incorporar o carro, batendo, jogando e a nota caindo. Se eu estou agora no 3D falando no espaço, a hora eu vou representar a minha moto, não vai ser assim mais, porque olha a proporção do tamanho. O ilão dessa moto é do mesmo tamanho do carro? Exatamente, se mistura com o uso visual, não, o ilão da moto, em uma mão, é do mesmo tamanho do carro. Aí não vai a gente faz essa, como é que a gente fala da moto no formato 3D no espaço, assim ó, carro, moto, bicicleta, carro, moto e bicicleta, entendeu? Miranda, vai lá. Se refere a viagem de trem, metrô. Esse daqui, qual é a imagem dele de viagem? Esse viagem, ele é usado para qualquer tipo de viagem, ele é meio que um sinal que serve para todos. Só que qual é a imagem atrás do sinal? Isso daqui são as células do cavalo. É as células do cavalo. O cavalo andando e a pessoa está em cima. A pessoa está segurando. É a célula, aqueles cavalos de carruagem, sabe? Tem aquelas coisas assim, ó. E vinha aqui, e tinha uma coisa que vinha aqui do lado do cavalo, não é de cima. Aquelas carruagens. É isso que é o sinal de viagem. Entendeu? Esse sinal, esse daqui pode para todos os contextos. Esse daqui. Esse sinal, esse sinal aqui, ele já tem a metaplasia ao ponto dos surdos já verem ele de uma forma mais arbitrária. O surdo já olha esse sinal e já tem uma imagem mais de conceito de viajar e não tanto mais o cavalo, porque hoje já não tem carruagem mais. Agora, quando sinaliza isso daqui, o surdo ainda vê como as tomacinhas no trem, entendeu? Isso daqui, ó, isso daqui é uma gíria, uma forma de comunicar com o ouvinte, um gesto de falar com o ouvinte de viagem. Em São Paulo usa muito isso, né? É porque o surdo precisa ir no Rio também, é porque como o surdo ouve muito dos ouvintes, acaba usando um gesto para o ouvinte entender, né? Mas não é nativo, é uma forma do ouvinte entender ele, né? A gente vai ter também, qual outro sinal de viagem vocês conhecem? Esse daqui é viagem de avião, né? Tem algum outro sinal de viagem que vocês conhecem? Né? Aí vocês já estão fazendo, né? Colocando dentro de colocar, igual viagem de barco, viagem de navio, entendeu? Às vezes eu passo assim, ó. Por que esse dedo mexe? Não sei. Eu só passo. Por que esse dedo mexe? Eu não sei. Tá? Então, como eu havia dizendo, toda essa construção que eu estou falando, ela tem que ser muito bem pensada. Então, eu vou repetir, eu falei lá no começo, a gente já está encerrando a aula. Ó, ou você vai falar as coisas tudo incorporando, ou você vai falar as coisas incorporando e construindo o espaço. Ou você vai falar as coisas só construindo o espaço. O que eu não quero que vocês façam é só faz sinal um atrás do outro. Porque isso não é acessível para todos os tipos de surdo. Tá? Hoje você falar rápido, é frase aleatória.
uma frase aleatória. E não. Lá, eu quero dormir. Então, assim, parece que é só uma frase. Você vai pensar em mais, você vai incorporar, você vai falar assim, ó. Você está incorporando, você está construindo um cenário. Você não vai falar, eu quero dormir finalizando. Ou você vai construir o cenário. Fala assim, ó. Quarto, ama, eu, deitei, vontade. Entendeu? Isso fica mais natural. Vamos dizer assim. Todo surdo vai entender isso. Todos os tipos de surdo vão ver e vão entender. E vai soar tão natural e vão perguntar, você é surda? Ou você é surdo? Porque é o jeito que o surdo raciocina. Entende? Legal? Então é isso. O tempo aí já acabou. Se alguém quiser fazer uma pergunta a mais, pode fazer por 5 minutos. A Eva tem pergunta? Não? Ah, então, vamos todo mundo abrir a câmera já? Vamos todo mundo abrir? Eu pergunto para todo mundo abre a câmera aí, pra gente dar o tchau. Aí aquele solo peritando você vai subir, falando que é hora de dar tchau. Vocês estão aí, o cara que tá dormindo não, né? Pelo amor de Deus. Eu repeti a aula, eu acho que é a aula essencial, vocês vão lá e dormem. Não, pera lá, né? Então é isso. Obrigado vocês por terem vindo assistir de novo, né? Eu vou mandar lá no grupo e se alguém tiver visto a primeira aula lá na passada, voltado nessa, tem que falar no grupo porque na aula passada não teve presença. Nessa teve. Então se alguém assistiu tem que falar para poder, né? Não teve não. Não teve. Olha lá depois do tema, não? É isso. Amo vocês. Até a UA é a Luzia, não é isso? É Luzia. Eu já sei. Beijo. Eu vou tentar aqui salvar o vídeo o mais rápido possível. Lembra? Para poder não dar aquele problema mais.